Boa noite, na paz do Senhor Jesus para você. Estamos aqui para mais uma live. Hoje seria o Diego a ministrar, mas nós fizemos uma troca. O Diego está meio gripado. Melhoras para você, Diegão. Deus te abençoe. E nós vamos meditar na palavra de Deus, um assunto que nós já ouvimos tanto, já fomos tão ministrados por esse tema, que é uma mente renovada, né? Uma mente renovada pela palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos na palavra de hoje, na ministração de hoje, eu quero dar os avisos, tá bom? O primeiro aviso é que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos um grupo por chamada de vídeo de intercessão com os homens, onde o André e o Eric estão à frente desse grupo. Então, o grupo de intercessão, todas as segundas-feiras, às 20 horas, você, meu irmão, não pode ficar de fora. Então, você entra em contato com o André, pede para ele te chamar toda segunda-feira às 20 horas, para você participar, para você estar junto com os irmãos em oração e intercessão, tá? Por tudo, né? Principalmente por sua família, tá bom? Outro aviso é que nós temos também intercessão por chamada de vídeo. Nós temos um grupo de segunda, quarta e sexta-feira, às 8 horas da manhã, comigo. Também você pode entrar em contato comigo e pedir para te adicionar, para te chamar, né? Às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã. Se você não pode na segunda, na quarta e na sexta, vê o dia que você pode e vem estar conosco. Nós temos um grupo abençoadíssimo de irmãs fiéis. Todas as segundas, quartas e sextas nos reunimos para orar, para interceder e clamar por tantas situações, clamar pela nossa nação e principalmente pelas famílias, né? E temos também outro grupo, por chamada de vídeo, também um grupo de irmãs abençoadas que se reúnem com a Cida que está à frente desse grupo, também às segundas, quartas e sextas-feiras, às 15 horas. Então, se você não pode orar de manhã, ora à tarde. Chama a Cida, pega o contato da Cida, pede para ela te chamar, te adicionar nesse grupo e venha participar desses grupos de intercessão por chamada de vídeo. Olha só que bênção, que comodidade para você que não pode estar na igreja. Porque na igreja, todas as segundas, quartas e sextas, às 15 horas, de maneira presencial, está a Lourdes. Então, se você pode estar na igreja, vem na igreja presencialmente e ore aqui com a Lourdes e mais algumas irmãs que estão vindo. Se você não pode, você pode somente da sua casa, do seu lar, né? Aí você entra em contato com a gente e faz esse período de intercessão, de oração por chamada de vídeo, através do WhatsApp. Então, não tem desculpa se você tem orado sozinho, se você tem orado sozinha e quer se unir a um grupo de irmãs que tem orado, venha estar conosco, tá bom? Você, irmã, você tem duas opções, de manhã às 20 horas, de manhã às 8 horas, ou à tarde às 15 horas, segunda, quarta e sexta. E você, meu irmão, tem as segundas-feiras às 20 horas, tá bom? Outro aviso importante, as células, reunião de células, todas as quintas, sextas, às 20 horas. E ao sábado, às 17 horas. Nós estamos sendo ministrados, né, pela palavra do Senhor e de um tema que Deus colocou no coração do pastor Fernando, desde o ano passado, sobre plano de crescimento espiritual. Lá nós estamos como construir o edifício sobre o fundamento. São ministrações que estão ministrando a nossos corações a respeito do nosso crescimento espiritual, a respeito de nós, de fato, atingirmos nessa maturidade espiritual em Deus, de sermos, né, diligentes, posicionados, firmados no fundamento que é Jesus. Então, você que ainda não participa de uma célula, você está perdendo. Venha estar conosco. Você tem as escolhas aí de quinta-feira às 20 horas, sextas-feiras, né, às 20, ou ao sábado às 17 horas. E você pode entrar em contato com a secretaria da igreja e pedir o endereço mais próximo da sua casa. Não tem desculpas para você ficar fora de reunião de célula, tá bom? O outro aviso é que nós temos o FBO, né? O André e mais um grupo de irmãos estão nesse trabalho, né, do FBO, que é futebol, Bíblia e oração, lá no Baronesa. Então, você
que quer participar, que quer servir ao Senhor junto com esses irmãos, desse trabalho, né, social, esse trabalho que, além de alcançar esses meninos da região, ali da redondeza, né, levando a palavra e futebol, você pode entrar em contato com o André para você fazer parte disso, né, e servir ao Senhor lá juntamente com esses irmãos. Aos domingos nós temos intercessão presencial. Todos os domingos, às 17 horas, temos intercessão com o irmão Zé Nenê, a irmã Luzineide, mais um outro grupo de irmãos que está aqui na igreja presencialmente às 17 horas. Então, se você pode, se tem condições, venha estar uma hora antes do culto para orar, para interceder. E temos também no domingo, todos os domingos, às 18 horas, o domingo de celebração, de pregação da palavra, aonde eu e você, como filhos de Deus, como igreja, temos que estar aqui congregando e estarmos juntos. Então, esses são os avisos. Tem classe de doutrinas, perdão, isso mesmo, a Rê me lembrou. Nós temos a classe de doutrinas bíblicas, todo domingo, às 8 horas da manhã, com o Marcelo Bezerra. Ali você passa uma hora também recebendo o conhecimento e aprendendo mais sobre as doutrinas bíblicas, tá bom? Então, todo domingo, às 8 horas da manhã, você que ainda não faz parte dessa classe, venha participar, é uma bênção, é muito edificante e é imperdível. Então, se você também está fora, está perdendo. Uma coisa é certa, tudo que faz uma igreja, um ministério, tudo que a igreja HM faz, tudo que nós estamos aqui fazendo é para a edificação, para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, é para nós. Deus não precisa de nada, quem precisa somos nós, eu e você que precisamos conhecê-lo cada vez mais, eu e você que precisamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós é que precisamos. Então todas as coisas, todos os eventos, toda a programação, tudo aquilo que nós como IHM fazemos, é sempre o intuito e o objetivo de crescermos, de aprendermos cada vez mais a nos conhecer e principalmente de conhecer ao Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos, mais temos uma identidade, né? Temos a identidade firmada no nosso Criador, tá bom? Então esses são os avisos e aí eu quero orar com você, eu quero que você ore comigo neste momento para que o Senhor fale aos nossos corações. É um tema que nós já ouvimos, já sabemos, mas que o Senhor ministrou no meu coração para falar com você hoje, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, Senhor, recebendo e sendo ministrados por Sua palavra, que é poderosa, que é viva e que é eficaz. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que fale de uma maneira pessoal, individual com cada um de nós, que o Senhor fale de uma maneira personalizada, porque o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe o nosso dia a dia, a nossa rotina, tudo aquilo que nós temos vivenciado nesses dias, o Senhor conhece, e nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus, que ao ouvir a Sua palavra neste momento, sejamos renovados, sejamos fortalecidos, sejamos, Pai, de fato direcionados pelo Senhor em tudo aquilo que nós precisamos fazer, estar e agir, que o Senhor nos conduza a cada decisão, a cada escolha que precisamos, e que acima de tudo o Senhor venha nos conduzir a viver uma vida pela fé, vivermos de fato pela fé na Sua palavra, e não por aquilo que sentimos, não por aquilo que nós ouvimos, mas a Sua palavra diz que o justo viverá pela fé. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nossas fraquezas. Nos ajuda a viver segundo as Escrituras, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, Pai, como está escrito na Sua palavra, elas são passageiras, mas as que não se veem, elas são eternas. Eu oro, Pai, e tomo posse da revelação da Sua palavra sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, bora lá. Se você está com a Bíblia, eu quero que você abra comigo em Isaías, capítulo 55, e nós vamos ler a partir do versículo 8, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o que diz esse versículo 8.
Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Filhos, prestem atenção. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Amém? Quero ler um outro texto também com você, que está em Romanos 12, que é um texto tão conhecido de todos nós. Romanos capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia comigo, ou anote, não sei como é que você está fazendo. Romanos 12, versículo 2, diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, Paulo exorta os irmãos de Roma, aos cristãos de Roma, para que eles não se conformem com este mundo, não se conformem com este século, mas pelo contrário, ele diz, mas transformai-vos. Não é Deus que vai nos transformar, não é Deus que vai transformar, mas nós devemos, cada um de nós, devemos transformar. Sermos transformados, nós é que vamos nos transformar. Pela renovação da nossa mente, precisamos transformar, sermos transformados pelo Senhor. Como? Através da renovação da nossa mente. Então aqui Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ei, não se conforme com este mundo, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ao nos salvar, Deus, ao operar em mim, você, o milagre do novo nascimento, Ele espera que agora, eu e você, que estamos no reino de Deus, que estamos no reino, comecemos a pensar como Deus pensa. A sermos transformados pela renovação da nossa mente. Pensar como Deus pensa. Falar como Deus fala. Agir como Deus age, como Deus agiria em qualquer circunstância. Precisamos, em nome de Jesus, não nos conformar com este mundo, com este século. Não devemos nos conformar. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos peregrinando nessa terra. Temos que viver uma vida aonde podemos de fato sermos testemunhas de que Jesus Cristo vive e reina. Foi nos dado esse poder de sermos testemunhas que Jesus Cristo vive, o nosso Redentor vive. Celebramos a Páscoa no domingo, celebramos a ressurreição de Cristo, e temos que celebrar mesmo, não só domingo, mas como todos os dias da nossa vida, celebrar a salvação em Cristo Jesus, celebrar essa passagem da morte para a vida. Precisamos todos os dias, por meio da palavra de Deus, sermos transformados. Transformados ao quê? A quem? Sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. O maior propósito de Deus na minha vida e na sua vida é que tenhamos o caráter de Cristo. Mas isso só vai ser possível se nós não nos conformarmos com este mundo, com este século, que jaz no maligno. Sim, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ora, mas nós não fazemos mais parte disso. Nós nascemos de novo. A Bíblia diz que quando o Evangelho chegou até nós, o Evangelho, as boas notícias chegou até nós, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E numa atitude de arrependimento, de entrega, nós declaramos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador de nossas vidas. E nós cremos que Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas mazelas.
E nós cremos e confessamos que Deus o ressuscitou entre os mortos, que Ele é Filho de Deus e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ali se começa uma nova vida em Cristo Jesus. E a gente não pode simplesmente estagnar nessa fase de um novo nascimento, de receber o milagre do novo nascimento, de se tornar a habitação do Espírito Santo, de receber o zoe, a vida e a natureza de Deus, e ponto, e parar por isso, não, parar nisso, não. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Cresçamos em conhecer ao Senhor, prossigamos em conhecer o nosso Deus. Ao nascer de novo, nós entramos no reino de Deus e agora nós temos acesso ao Pai. Fomos reconciliados com Deus. Aquilo que nos separava de Deus, que era o pecado, e que é o pecado, Jesus resolveu para mim e para você. Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós. Através do sacrifício de Jesus, através do sangue dele derramado naquela cruz, nós somos purificados de todo o pecado, de toda a injustiça. E agora, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas agora nós precisamos aprender a viver no reino. Viver segundo a cultura do reino. Viver segundo as leis, os princípios que regem o reino de Deus. Porque embora nós estamos neste mundo, nós não somos deste mundo. Embora andando na carne, vivendo no corpo, aqui nessa terra, as nossas armas, a nossa luta, não é carnal, é espiritual. E diante de tantas más notícias que nós temos ouvido, temos visto, nesse mundo, nós precisamos cada vez mais ter uma mente renovada e firmada na palavra de Deus. Para que a gente possa, mesmo aqui, neste mundo que jaz no maligno, sermos transformados pelo poder de Deus e experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Porque o Senhor diz para mim e para você: ei, os teus caminhos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque os pensamentos de Deus para mim e para você estão muito acima, mas muito. Muito acima. Então, aqui em Romanos 12, a gente lê o versículo 2, mas olha o que o versículo 1 diz. Eu rogo-vos, olha o que Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Gente, aqui envolve disciplinas espirituais, envolve jejum, oração, um culto racional, uma mente renovada, firmada na palavra. Então a gente precisa, no nome de Jesus Cristo, entender que, embora nós estamos neste mundo, nós não somos este mundo. E nós não estamos aqui de uma maneira onde o Senhor está indiferente. Não, pelo contrário, o próprio Jesus, Ele intercedeu por mim e por você, para que a gente seja vitorioso aqui. Enfrentaremos lutas, enfrentaremos dificuldades em todos nós. Todos nós, você está aqui nesse mundo, eu estou aqui, nós somos de carne e osso e enfrentamos muitas dificuldades. Mas que essas dificuldades não sejam consequências de desobediência da palavra. Não sejam consequências de desconsiderar aquilo que é a verdade para nós, que é a palavra de Deus. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos fraquezas e problemas a enfrentar. Mas em todas essas circunstâncias, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos, em Deus, tirar lições de todas essas situações e experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Quero ler um outro texto também, depois eu quero voltar com você lá em Isaías, capítulo 51, mas eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4.
Efésios 4. Diz assim, 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Quem está dizendo isso? Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo isso para mim e para você, assim como ele disse aos cristãos de Éfeso. Só um minutinho, irmãos. Rodrigo, traz um copinho de água para mim, por favor. Então, vamos lá. Voltando aqui, Efésios 4, a partir do versículo 17. Isso, portanto, eu digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, que nós éramos os gentios. Como andam os gentios? Outrora nós éramos os gentios, aquele povo que não tinha aliança com Deus. Hoje nós temos aliança com Deus. Então ele diz, isso, portanto, eu digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade do quê? Dos seus próprios pensamentos. Não andeis como os gentios. Como que os gentios andam? Como é que andam as pessoas que não têm uma aliança com Deus? Como é que anda? Como é que vivem as pessoas que não têm uma aliança com Deus? Como é que essas pessoas vivem? Essas pessoas que não nasceram de novo, não têm uma aliança com Deus, não conhecem a Deus. Como é que os gentios andam? Como é que os gentios vivem? Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ah, meu irmão, a minha irmã, somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, a noiva de Deus. Somos seus filhos e filhas. Temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. E nós não devemos mais andar como os gentios andam. Nós devemos andar e viver segundo os pensamentos de Deus. Segundo a palavra de Deus. Nós não devemos andar na vaidade dos nossos pensamentos como outrora nós andávamos também. Mas agora nascidos de novo, como filhos de Deus, como aqueles que têm a vida do próprio Deus em si, a habitação do Espírito Santo, nós devemos viver segundo os pensamentos, a palavra de Deus. Devemos agora ter uma mente renovada pela palavra e pensar como Deus pensa. Pensar de acordo com como está escrito. Porque todos os dias, eu e você, somos bombardeados por pensamentos. Pensamentos segundo o mundo, segundo a filosofia, segundo os conceitos humanos, segundo as tradições. Todos nós somos bombardeados todos os dias a pensar de acordo com como se propaga, como se coloca as coisas nesse mundo. Mas não, eu estou nesse mundo, mas eu não sou deste mundo, como você também não. E devemos viver segundo a vontade de Deus. Obrigada, Rodrigo. Dá licença, irmão, só um minutinho. Amém? Então nós precisamos tomar uma firme decisão de renovar nossa maneira de pensar. E pensar segundo as Escrituras, pensar como Deus pensa. Porque quando há uma mudança de pensamento, quando há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de visão, há uma mudança de crenças, há uma mudança de palavras, de confissões, há uma mudança de sentimentos, há uma mudança de comportamento, de atitudes. Mas muitas vezes nós ficamos presos no que nós achamos, nos nossos conceitos, naquilo que nós sentimos e não renovamos nossa maneira de pensar. Somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo habita em nós, mas temos uma mente ainda escrava. Uma mente ainda escrava e oprimida por tantos conceitos mundanos, por tantas coisas que estão à nossa volta, quando nós precisamos firmar nossa mente no que está escrito. Renovar nossa maneira de pensar acerca de qualquer assunto, acerca de qualquer situação. Nós temos que dar primazia à palavra. Qualquer assunto, qualquer
qualquer situação, a gente precisa, de fato, pensar e dizer o que Deus diz a respeito dessa situação. O que a Bíblia diz? O que Deus diz? O que está escrito a respeito dessa situação? E firmar nossa mente, firmar o nosso coração e as nossas palavras naquilo que Deus diz. E todas as vezes que vier o contrário, a gente ir lá e meditar e confessar a palavra de Deus. E isso é um grande desafio para mim e para você. Porque enquanto nós estamos nesse desafio de renovar nossa maneira de pensar, nós também convivemos com pessoas que precisam também ter uma mente renovada. Porque a Bíblia diz, né? Andarão dois juntos se não houver acordo? Então, o desejo do coração de Deus é que, de fato, a gente tenha essa mentalidade renovada por meio da palavra. Que todos nós, como filhos de Deus, pensemos como Deus pensa. Creiamos como está escrito. Hajamos como a Bíblia diz. Porque é difícil, é complicado, é desafiador. Você conviver ou você querer fazer algo, se uma pessoa pensa assim, você pensa assado. Se você pensa de uma maneira e a pessoa pensa de outra, é difícil, não vai. E como a Bíblia declara por inúmeras vezes, uma mente tem que estar firmada na palavra. Porque em Provérbios diz, Provérbios 27, se não me engano, 23, 7 diz, assim como o homem pensa e imagina na sua alma, né? Assim ele é. Assim como você se imagina, assim como imagina a sua alma, assim você é. E quem é você? Quem sou eu? Nós somos filhos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos menina nos olhos de Deus, somos a habitação do Espírito Santo, somos mais que vencedores, somos reis sacerdotes, somos o que a Bíblia diz que somos, temos o que a Bíblia diz que temos, mas precisamos também entender que temos deveres, mandamentos a obedecer, deveres a cumprir, e só faremos isso se tivermos uma mente renovada pela palavra, se tivermos uma identidade firmada em quem nós somos em Cristo Jesus. Quero continuar lendo esse texto de Efésios 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como que eles andam? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 20 diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, no sentido de que quanto à vida passada que nós tínhamos antes de Cristo, nós devemos fazer o que agora? Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, segundo os desejos do engano. Versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos renovar o espírito do nosso entendimento. Precisamos renovar o espírito do nosso entendimento. Aí no versículo 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado como? Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Muitas vezes eu e você estamos debaixo de pressões emocionais. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão afligidos, angustiados, tão desesperados por certas situações, quando na verdade nós deveríamos ter uma mente firmada na palavra
confiar no que está escrito, nos posicionar em cada verdade das Escrituras Sagradas e esperar para viver o milagre de Deus. Porque o maior milagre que Deus quer operar, depois, lógico, do novo nascimento, porque o maior milagre é o milagre do novo nascimento, né? É Deus operar um milagre de fazer com que eu e você nos tornemos nova criatura, uma nova pessoa. E dentro dessa realidade da nova criação, nós precisamos entender que Deus está usando toda e qualquer situação e circunstâncias para transformar a mim e a você a imagem e semelhança dele todos os dias. Que tenhamos o caráter de Cristo. Como ainda nós somos falhos nos atributos do caráter de Cristo em nossas vidas. Mas isso só será possível se nós tivermos uma mente renovada, uma mentalidade segundo as Escrituras. Fora isso, nós não vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, a vida abundante que Deus tem para nós. Porque a fé ela começa com uma decisão. E nós só decidimos por algo que entendemos, que compreendemos. Aonde o conhecimento revelado chega, a fé chega. Aonde não há um conhecimento revelado, a ignorância domina, o medo domina, a dúvida domina. Tudo aquilo que é ruim, de negativo, no que diz respeito às nossas emoções, domina. Porque enquanto estivermos na ignorância, nós estamos nas trevas. E enquanto estivermos nas trevas, somos vulneráveis aos ataques do maligno. É claro que falar aqui para você é muito fácil. É no dia a dia que nós provamos e experimentamos do poder dessa palavra, quando praticamos e agimos à altura dela. Então, fica essa palavra de exortação para mim e para você. Eu quero encerrar, quero que você volte comigo lá em Isaías 55. Quero que você leia comigo novamente esse texto, que diz assim a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, eles são muito mais altos que os vossos pensamentos. O versículo 10 diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E continua o texto, ele diz assim no versículo 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E no versículo 13 diz: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Eu quero encerrar essa ministração com Filipenses 4, 6 em diante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade pode até vir sobre mim e sobre você. Ela pode até vir. Mas se a gente está num processo de renovação da nossa mente, essa ansiedade não vai nos dominar. Essa ansiedade não vai nos controlar. E nós não vamos andar ansiosos. E ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
e a paz de Deus. Gente, não tem nada mais precioso e glorioso do que a paz de Deus. Quem já arranhou um pouquinho, quem já tocou um pouquinho nessa paz, sabe do que eu estou falando. E aqui diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Eu e você somos espirituais. E a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. E a gente vence todas elas por meio da fé. Mas a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu e você renovamos a nossa maneira de pensar, por meio da leitura bíblica, por meio da meditação na palavra, por meio da confissão da palavra, com momentos de louvor, ações de graça, adoração, todas as vezes que nos submetemos e praticamos essas disciplinas espirituais, um processo de transformação está operando dentro de nós, a começar pela nossa maneira de pensar. Porque tudo na minha vida e na sua vida começa com um pensamento. Os pensamentos são poderosos. E a pergunta que fica é, o que você tem pensado? O que eu tenho pensado? O que tem ocupado a minha mente? O que tem ocupado a sua mente? A Bíblia nos chama para que nós de fato entremos num processo árduo, sim, desafiador, sim, de renovação da nossa mente. Que tenhamos uma mentalidade bíblica, que venhamos viver de fé em fé, de glória em glória, vitória em vitória, porque o justo viverá pela fé. A fé é que vence o mundo, a nossa vitória é essa fé que vence o mundo. Então, não vamos nos atentar para tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido de má notícias. Vamos orar sim, interceder sim, mas vamos levar a nossa mente cativa a uma palavra de fé, de esperança e de vitória, que só há em Cristo Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você medite nessa palavra, que você tome uma firme decisão de renovar sua maneira de pensar, para que de fato você possa, nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero orar para encerrar essa ministração e declarando no nome de Jesus Cristo um novo tempo sobre a sua vida, sobre a minha vida, nossas vidas. Agradecer a Deus pela oportunidade e privilégio de vivermos de uma maneira tal, onde Ele seja glorificado, onde Ele seja exaltado e que todos saibam que Ele é Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, tão maravilhoso na sua presença. Te agradecemos por sua palavra, que é a verdade. Essa palavra que cura, que liberta, que restaura, que dá vida. Essa palavra que nos dá vitória. Porque todas as coisas passarão, mas as suas palavras jamais. Te agradecemos porque a sua palavra está firmada nos céus para sempre. E o Senhor tem um compromisso de fidelidade com a sua palavra. Te agradecemos por cada uma das suas promessas, pelos fatos redentores e por todas as palavras proféticas que estão para se cumprir sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre este mundo que vivemos, onde ele será totalmente, Pai, restaurado pelo poder da sua glória. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor que cada família representada, aqueles que nos assistem agora e aqueles que virão nos assistir depois, que sejam abençoados em nome de Jesus. E declaramos cair por terra todo o levante do inimigo, tudo aquilo que Satanás tem estabelecido e preparado para trazer morte, dor, angústia, sofrimento. Caia por terra no nome de Jesus.
nós declaramos que está escrito: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nada e ninguém poderá nos separar do amor do Senhor, Pai, que está em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por ter estado conosco. Agradeço a presença da Rê, do Rodrigo, e que você possa meditar nessa palavra e viver de vitória em vitória, de glória em glória. Deus te abençoe. Tchau, tchau.